Queria convidar as autoridades para formar a mesa aqui. Primeiramente, o excelentíssimo prefeito de Cravinhos, Itamar Gomes Bueno. O vice-prefeito, Ian Carrascosa. O presidente do FAPEM, Jardiel. O presidente da Câmara, Luiz Siqueira. Secretário Municipal, Carlos Augusto Manella, Popular Guto Manella. Responsável pela Exacta Consultoria, Adriano Soares Mendes. Responsável pelos recursos humanos da Prefeitura de Cravinhos, José Marcelo Moraes. Gostaria de chamar também agora os vereadores que vão tomar o assento logo atrás aqui, tá? Vitinho do Maninho, Tiago Vicentim, Eduardo Stella, Gerson Carrascosa, Tiago Carrascosa, Diego Souza, e o presidente do SASOF, José Francisco Matassi Ferdinando Cabelinho. Secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Wagner Janoso Pérez. Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Wanderson Carmiel. Secretário Municipal de Planejamento, João Luiz Ardengue. Secretário Municipal da Assistência Social, Márcio Barroso. E para formar a mesa também, o contador do FAPEM, Rafael Montanhari, o tesoureiro do FAPEM, Rodrigo Cornetti, e a advogada do FAPEM, doutora Daniela Mendonça. Também gostaria de chamar a secretária de Educação, Márcia Fernandes Donato, secretária de Cultura e Turismo, Andréia Gaspar. Se tiver mais algum secretário, por favor, se manifestar. Secretário de Serviços, Josué Bueno. Para a abertura da cerimônia, o presidente do FAPEM, Jardiel Passim. Todos podem sentar, por favor. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Hoje, através da convocação do prefeito Itamar, nós viemos aqui para esclarecer algumas situações. E para iniciar, eu venho dizer a todos vocês que hoje eu estou o gestor do FAPEM, que é o nosso fundo de aposentadoria. Tá? E diante da situação, nós hoje temos todos os certificados inerentes a um fundo de aposentadoria. Nós temos o maior zelo com todo o financeiro envolvido no nosso FAPEM. Eu digo nosso porque o FAPEM não é meu, o FAPEM não é do Siqueira, que é um servidor, não é do Itamar, que também é um servidor. É de cada um de nós, servidores que aqui hoje estamos. Tá? E esse zelo, a gente faz ele a tempo e com muito gosto e carinho. E diante da situação, nós
nós temos o apoio que alguns municípios na nossa região e dentro do estado e do nosso país não têm. Nós temos o apoio do Executivo, através da pessoa do Itamar Bueno, que sempre amparou e nunca deixou de passar um recolhimento, nunca deixou de dar um amparo, nunca deixou o FAPEM passar por nenhuma situação considerada desagradável. Tá? E diante da situação, depois dessa emenda constitucional, sentamos juntos, o Itamar apoiando, o FAPEM trabalhando, chegou-se na situação que a gente se encontra hoje. Tá? E, mediante isso, o FAPEM buscando sempre a mais cristalina e transparente situação para demonstrar a cada um de vocês, repito, servidores, tá? Foi contratada uma empresa, a Exacta, tá? E aqui está o nosso auditor da empresa, e está sendo feito cálculo de 1 a 1. Todos os servidores que vieram através do protocolo fazer, ele já está fazendo esses cálculos, e o dinheiro vai retornar a vocês centavo por centavo. O que é de direito de vocês, o que é de direito do ente vai ser devolvido. Hoje, eu creio que o FAPEM tem em torno de 180 milhões. E a parte que é cabível ao retorno de vocês já foi separada. Assim que o cálculo estiver pronto, que tiver a concordância do servidor, vocês terão o seu numerário, o seu dinheiro de volta. Tá? E para complementar, o FAPEM está de portas abertas, assim como a Prefeitura, para atender a cada um. As dúvidas, a gente tem todas as respostas, a gente tem a solução buscando transparência em tudo que é feito. Tá? Complementando isso, para falar um pouco mais do processo, da sentença, eu vou passar a palavra agora para o Guto Manella, tá? Que é advogado e vai dar uma transparência melhor, buscando aí esclarecer a dúvida dos senhores. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite do Jadiel, do prefeito municipal, para estarmos aqui hoje, tratando de um assunto que interessa a vocês, servidores públicos municipais. Vou tentar ser breve para explicar para vocês o porquê chegamos aqui, por que estamos aqui hoje. Eu gostaria que colocasse a senha do computador, Adriano, por favor, para explicar para vocês como que nós chegamos aqui hoje. Tem uma trajetória, tem uma história para nós chegarmos até aqui. Em 2019, nós tivemos uma emenda constitucional que foi denominada Reforma da Previdência. E essa reforma, ela veio mudar algumas características das aposentadorias e dos benefícios pós-trabalho a todos os servidores públicos, seja na esfera federal, na estadual, como na municipal. E nós, pode passar o próximo slide. E aqui em Cravinhos nós tivemos uma situação peculiar, que foi a impetração por parte do sindicato de uma ação judicial, pleiteando perante o Poder Judiciário a procedência da ação, para que não mais fosse utilizado para fins de aposentadoria do servidor público municipais aquelas verbas que nós chamamos de verbas não permanentes, verbas eventuais. E a decisão judicial foi proferida pela doutora Luana Zuliani, que é a magistrada que estava titular em nossa cidade até há poucos dias. E nessa decisão, ela declarou duas coisas. Ela declarou que os descontos de todas as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadorias deveriam ser cessadas. Elas estavam sendo feitas de forma não correta, segundo a decisão. E também condenou o FAPEM e não o município, a restituir os valores com retroatividade
de 5 anos da data da interposição da ação para trás. Perguntaram muito ao Poder Executivo e também ao diretor do FABEM, presidente, o porquê não ter cessado isso anteriormente. A interpretação jurídica até então não era sólida, existia discussão sobre essa aplicabilidade e a retroatividade desses efeitos, porque muitos servidores públicos contribuíram durante décadas com essas verbas. E o que acontecerá com essas verbas? Então tinha essa discussão em volta do tema, e o município e o FABEM apresentaram defesa neste sentido, tentando mostrar para o Poder Judiciário que muitos servidores teriam prejuízos sérios com essa aplicabilidade. Mas a Justiça até o momento entendeu desta forma, e a decisão é levada. E decisão judicial, nós que trabalhamos com direito, nós temos meios de discuti-las, que é através de recurso, etc. Nós temos que cumpri-la. Quando a decisão chegou ao poder, da mão do chefe do executivo, do prefeito municipal e do diretor-presidente do FABEM, nós fizemos uma reunião e imediatamente decidimos cumprir a decisão, e para isso foi enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei. E o que diz esse projeto de lei? Dando direito a vocês, servidores, requererem administrativamente esses valores de forma retroativa para receberem imediatamente. E o prefeito fez o projeto, enviou para a Câmara Municipal, salvo engano, foi aprovado por unanimidade, em sessão e votação de extrema urgência. Então fica aqui também o relato da participação da Câmara efetivamente nessa aprovação. E com essa lei devidamente aprovada, o FABEM startou o sistema de protocolo e receptividade desses requerimentos administrativos. Ele passou a receber esses protocolos. As datas, quais serão os cálculos, eu vou deixar para o Adriano dizer, mas eu vou dizer para vocês o que consta na sentença em termos de correção no próximo slide. Com essa jogada de requerer, faz o requerimento, o FABEM percebeu que precisava complementar esse cálculo, ter um cálculo isento, porque muitas pessoas questionaram o porquê do requerimento tinha a palavra parcial. É simples e notório. Parcial é o quê? É parte das contribuições previdenciárias. Vocês não vão receber tudo que foi contribuído, vocês só vão receber daquilo que foi contribuído sobre as verbas não permanentes, as eventuais. Quais são elas? Olha aqui, está escrito ali, recolhimento indevido em relação às parcelas vencidas, bem como as vincendas. E quais são elas ali? Adicional de insalubridade, horas extras, gratificação de função, terço de férias, adicional noturno e qualquer outras que não sejam incorporadas. Então são sobre essas que vocês terão direito ao ressarcimento, por isso da palavra parcial. Algumas pessoas, querendo usar de má fé, querem dizer que aquela palavra parcial vai pagar pela metade. Digo que, na reunião para o fechamento do cálculo, me lembro muito bem da palavra do chefe, do prefeito, chefe do executivo e do Jadiel, que veementemente disse a nós técnicos: eu não quero a correção menor do que determina a lei. Nós estávamos fazendo a correção com 0,5%, e eles determinaram a nós que refizéssemos o cálculo com aplicabilidade de correção de juros de 1%. O Adriano teve que refazer todos os cálculos, né, Adriano? De 0,5% para 1%. Por quê? Porque existe uma discussão judicial se aplica meio ou 1. Ele disse: vai pagar 1, porque eu não quero mais que esse assunto retorne. Nós temos que evoluir e passar adiante. Foram essas as palavras, tanto do prefeito como do Jadiel, como chefe do FABEM. Pode passar, por favor. Se vocês verem aqui, os valores apresentados, eles têm um índice de correção fixados pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário fala o quê?
Eu vou ler para vocês aqui. Os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto. Então, mês a mês, desde lá de 2018, mês a mês vai ser corrigido monetariamente. E acrescido de juros de mora, que é esse 1%, desde a citação, observando os índices e taxas fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do termo 810, que serão aplicados a partir de 8 de dezembro de 2021. E aqui o que diz esse tema? Que você passa a aplicar a taxa Selic. A Selic hoje está num índice relevante alto, o que é benéfico para a correção de vocês, servidores. Então essa correção vai ser feita nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e determinada pela juíza de piso, que é a juíza de primeiro grau, a doutora Luana. E digo mais, até o momento o sindicato não questionou esse cálculo. Ele não apresentou recurso, ou seja, ele concorda com esse cálculo. Em matemática, 1 mais 1 é 2, não tem como dar 3 e não tem como dar 5. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Pode passar aí, por favor. Então vocês vão fazer o quê? Quem quer receber através da lei municipal a 2560 de 2025. Vocês vão protocolar o modelo junto ao FAPEM. Eu coloquei Jardiel ali, porque ele está sendo o único servidor autorizado a receber esses protocolos para criar uma ordem cronológica numérica, para que não tenha defasagem de pagamentos de uns aos outros sem seguir essa ordem. O termo parcial corresponde às verbas parciais, não valores totais parciais, e de verbas não permanentes. Todos os servidores podem requerer, sindicalizados ou não. Servidor público é uma classe só, independentemente de ser sindicalizado ou não. A lei é clara. Me lembro bem que quando foi feita a reunião de discutir com os vereadores, essas foram as exigências, tanto do chefe executivo como da Câmara Municipal, para que se constasse na lei essa autorização. E quem tiver procuração otorgada a qualquer advogado que seja, deverão seguir com os advogados. Por quê? Nós temos o Estatuto da OAB que preserva o direito do advogado em ter essa sequência. Então, quem não quiser que tenha procuração com qualquer advogado, terá que revogá-la e fazer o requerimento administrativo sem intermédio do advogado. Tá certo? Mas podem fazer também por intermédio do advogado. Protocolo não obriga a adesão. Você protocolou. O Adriano, através da empresa Exacta, vai fazer os cálculos estando prontos. Ele vai notificar vocês, entregar isso para vocês, e vocês terão um prazo para dizer se aceitam ou não aquele cálculo. Então, fez o requerimento, não é obrigado a aceitar. Você vai analisar o cálculo, você pode levar para um contador, levar para um advogado, para um amigo, pode vir conversar com a gente para discutir tecnicamente o cálculo e entender a fórmula. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que, se você aceitar, você assina o termo. E se você não quiser? Se você não quiser, põe o cálculo abaixo do braço, vai para casa e aí você siga o caminho que você entender melhor. Se você analisar aqui quais serão os índices utilizados, guardem essas datas para vocês entenderem quando o Adriano for apresentar os cálculos. Quando foi ajuizada a ação? 26 de abril de 2023. Lembra que eu falei para vocês que retroage durante 5 anos? É a partir dessa data, de 2023, 5 anos, vai lá em 2018. Data da citação, que foi quando o FAPEM e o município foram cientificados na ação, da existência dela, 14 de setembro de 2023. E a sentença é de 7 de novembro de 2024. Lembrando, dezembro e janeiro é recesso forense. Então nós estamos falando aí que até ser comunicado da sentença foi no ano de 2025, pós-janeiro, pós-recesso forense. Porque em dezembro, grande parte de dezembro e grande parte de janeiro, a Justiça não trabalha somente em regime de urgência. O início da correção, a data do examinamento menos 5, 26 de abril de 2023, voltando para 26 de abril de 2018.
certo? A aplicação do termo 810 do STF, e a partir de 8 de 12 de 2021, você aplica a Selic, que é a emenda constitucional 113, que é essa emenda constitucional da reforma da Previdência. E pode passar aí, próximo, por favor. Se nós verificarmos, nós colocamos um prazo ali de até 3 dias úteis. Mas se caso em 3 dias úteis você não manifestar o interesse de fazer o acordo, vai precluir seu direito? Não. Isso é um direito que perdura durante a validade da lei, até que seja encerrado todos os pagamentos. Com concordância do cálculo, assinar o termo com pagamento até o último dia do mês. Nós estamos tentando trabalhar para pagar isso como? Vou fazer o requerimento dia 29, vou receber dia 30? Não. Nós vamos tentar criar uma sistemática de pagar até dentro do mês que você fizer o requerimento, tá certo? Para que vocês não tenham, mas isso não é promessa. Nós vamos tentar, porque por conta do volume, nós precisamos que o Adriano faça um cálculo bem feito. Por isso a importância da ordem cronológica. Mas hoje foi determinado pelo presidente do FAPEM e concordado com o chefe do executivo, que é quem ordena as despesas gerais, também das empresas vinculadas, que seja feito esse pagamento em no máximo 60 dias pós-protocolo. Ele falou 30, aí eu consegui convencer, eu falei, chefe, vamos trabalhar com 60 para dar uma pensada, para não prometer e criar expectativa, mas nós estamos trabalhando para ser ágil e rápido nesses pagamentos. Os cálculos estão respeitando as diretrizes legais e exigências da Justiça de forma transparente. Quem quiser questionar os cálculos terá toda a possibilidade. Nós não vamos, em momento algum, coibir o servidor público de questionar os cálculos. Mas antes de questioná-lo, interprete ele, a sentença, os métodos utilizados. Por isso dessa reunião hoje, para nós esclarecermos para vocês o porquê das decisões, o porquê deste caminho. A lei visa proteger a aplicação do cálculo fixado em juízo, mas automaticamente também, como gestores, nós precisamos resguardar a saúde do FAPEM e do município. E lembrem, cada cálculo aqui apresentado vai ser auditado pelo Tribunal de Contas. Então é loucura dizer que nós queremos fazer errado, que nós iremos tirar dinheiro de vocês, servidores, porque em algum momento os gestores CPF serão penalizados por isso. Seria irresponsabilidade deles determinar algo desse tipo. E as penalizações não são meras multas, podem ocorrer penalizações severas, até mesmo de improbidade. Por isso a necessidade e a coerência e a seriedade nessa condução. E lembrando, nós temos 4 vereadores, servidores públicos municipais, um prefeito servidor público municipal, e vocês estão protegidos e sendo acompanhados por essas pessoas diariamente na discussão desses direitos. Isso é fato a ser relevado. Isso mostra a força do servidor público municipal de Caminhos. Por favor, mais uma. No FAPEM, se você requerer diretamente no FAPEM, não tem incidência de honorários, nem honorários advocatícios e nem honorários sucumbenciais. O que seria honorários sucumbenciais? Quando você pede na justiça, você recebe R$1.000. Você tem que pagar seu advogado, certo? Correto. Além disso, a parte contrária que perde o processo, que no caso seria o FAPEM, teria que pagar mais 10% no mínimo ao advogado de quem impetrou. Então seria no mínimo mais 10%. Então você estaria ali incidindo para o FAPEM 110% do valor do débito. E a morosidade da judicialização será de ao menos 24 meses. Quem escolher o caminho do receber via judicial não recebe antes de 24 meses. Explico por quê. Existe um segmento que é a questão do mapa orçamentário de precatórios. E esse mapa já está em 2027. Nós já estamos com ele em 2027. Vocês terão que correr muito
para conseguir receber isso em 2027. Se passar para o ano de 2026 e vocês não conseguirem inscrever até o meio do ano, ele vai passar para 2028 e 2029. Então, é 3, 4 anos adiante. E será o mesmo valor. Garanto para vocês que o cálculo aplicado na Justiça será o cálculo aplicado pelo FAPEM. Com uma diferença. Pode passar, por favor. O servidor que tenha direito a 10 mil, que optar pela via judicial, ele vai receber 8.500 menos 15%. Então ele vai receber 8.500 e 15 para o profissional que pedir 15, 20 ou 30, depende do profissional. Eu fiz ali com uma margem de 15. Em no mínimo 24 meses, eu fiz ali estimado, como eu disse para vocês, mas é daí para mais. E na via administrativa, você vai receber os mesmos 10 mil, sem incidência em 60 dias. Então aí você opta qual o caminho seguir. A morosidade judicial poderá ser reduzida, mas considerando o prazo processual mínimo de inscrição em precatório, com uma orçamentária de 2027, é 2 anos. É quase que impossível receber antes. Para não falar com certeza, porque a Justiça sempre tem algumas coisas diversas, mas é 99,9% que vocês receberão adiante. E eu queria aqui agora fazer um relato do seguinte ponto, que eu participei dessa situação. Foi dito que o prefeito e o membro do FAPEM não abriram para diálogo. E eu recebi uma ligação no dia 9 do mês da Federação dos Sindicatos pedindo uma reunião com o prefeito no dia 11 às 3 horas da tarde. Eu consultei a agenda dele e falei: tenho reunião com o Poder Judiciário. Nós temos uma reunião séria que durou ali quase 2 horas e meia, e eu acompanhei o prefeito. E ele, no meio dessa reunião, ele levantou e disse: olha, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião, pode passar o slide, às 5 horas da tarde, olha com quem? Essa foto foi tirada no dia 11 de junho. O prefeito deixou as agendas dele, agendas institucionais, para atender o sindicato, para atender a federação. Então, a administração municipal, eu, em nome de todos que aqui estão, tenho absoluta certeza que nós nunca estivemos fechados para diálogo, nem com o sindicato e nem com o servidor público, porque a gente respeita cada um de vocês. Quando a gente acorda e vai trabalhar, a gente sabe que vocês já estão trabalhando mais tempo do que nós, porque se tudo acontece nessa cidade, é graças a vocês. Então, primeiro, eu quero agradecer a vocês por isso, e espero ter esclarecido grande parte dessas dúvidas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Adriano, representante da Exacta, né? Consultoria, também vai dar uma palavrinha e mostrar os dados aqui. Boa noite a todos. Nosso escritório foi contratado para fazer os cálculos do ressarcimento das contribuições previdenciárias de cada um dos servidores que empregaram o recurso administrativo para recuperar essas verbas que não deveriam ter acontecido a incidência da contribuição previdenciária. O Dr. Guto já apresentou as verbas que serão calculadas por nós. Eu vou explicar para vocês o roteiro a partir do requerimento de cada um dos servidores. Adriano, um momentinho. Ô pessoal, boa noite. Boa noite. Só para informar para vocês, depois eu vou dar minha palavra aqui, é o seguinte: essa reunião está sendo totalmente gravada e ela está sendo transmitida ao vivo. Então, para gerar qualquer dúvidas amanhã, algum questionamento, então pode ir lá que ela está sendo gravada. Inclusive, está sendo gravada também pela Luísa e pela nossa amiga ali, a Rosana. Então, não tem nada mais do que transparência para nossos servidores públicos municipais aqui. Tanto aqui, vou te dar a palavra, tanto aqui para nossos servidores públicos sendo gravada e transmitida ao vivo, e para essas duas pessoas aqui que estão nos ajudando e ajudando vocês a funcionar. Então aí, obrigado.
Então, servidores, fomos contratados também no processo de lisura licitatório, tá? Público. Nossa empresa é devidamente cadastrada no Conselho Regional de Contabilidade e também no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, para validar toda a lisura do processo, porque nós também somos fiscalizados pelo nosso conselho. Então, voltando ao roteiro, como vai ser a forma do nosso trabalho. Cada um de vocês faz o protocolo junto ao FAPEM. O FAPEM remete esse protocolo para nós. Após isso, nós entramos em contato com o departamento pessoal da cidade, que é responsável pela elaboração da folha de pagamento. O departamento pessoal encaminha para nós a ficha financeira de cada um de vocês do período a ser calculado. Qual que é o período? Abril de 2018 até o último que sofreu o desconto da contribuição previdenciária. Confirmei com o Marcelo, a última data que foi dos não sindicalizados foi setembro de 24 e os sindicalizados outubro de 23. Então, ele vai identificar as verbas de hora extra, adicional de insalubridade, adicional noturno, entre outras, encaminha para nós e nós, a partir dos dados recebidos pelo departamento pessoal, nós elaboramos os cálculos. O Dr. Couto já passou toda a parte de jurisprudência para vocês, da forma que é feito o cálculo. Então, serão utilizados dois índices, o IPCA até novembro de 2021, porque o último salário de vocês foi feito em dezembro. Então, o dezembro de 2021 já vai ser pela Selic. Então, será usado o índice do IPCA mais juros, e a partir dali somente a Selic. Então, que hoje a Selic está super valorizada, então será benéfico para todos os servidores. Eu vou apresentar para vocês a forma que cada um de vocês irá receber o cálculo. Por favor, um resumo. Não sei se dá para cada um entender, mas vocês terão um resumo com a identificação de cada verba que vão receber hora extra 50%. Vocês vão lá, abril de 2018, valor original, valor corrigido, valor dos juros. Então, assim por diante, cada verba será calculada. E nesse resumo você vai ter o total da verba atualizada e mais o que incidiu de juros. E vai ter o total geral, aonde o FAPEM fará o reembolso para cada um de vocês. Em seguida tem o modelo da verba, como será apresentada, que vocês irão receber. Então terá a data, o mês e o ano da referência, hora extra 50%, valor original, aquele que estava no seu limite, descontado 14%, que é a alíquota da contribuição previdenciária. Deste valor será atualizado pelo IPCA, naquele momento até novembro de 2021, e a partir dali, Selic, a partir de dezembro de 2021. Os juros vai ter incidência até novembro de 2021, porque a partir que tem a Selic, não tem mais juros, porque ela já é um índice já calculado os juros do mercado financeiro todo. Então, por isso que o judiciário, ele padronizou a Selic nos cálculos judiciais. Então, hoje não tem mais discussão de juros a partir de 8 de dezembro de 2021. Então, essa será a forma que irá receber. Após isso, caminhamos para o FAPEM. O FAPEM vai notificar cada um de vocês para verificar o processo administrativo. Aquele servidor que concordar já vai dar andamento nos processos de pagamento. Aqueles que quiserem discutir o cálculo, levar para o contador, para o advogado ou até mesmo para o perito, também vamos responder os questionamentos que aqueles tiverem. Então, dessa forma que nós vamos trabalhar a partir do protocolo que já está acontecendo. Então, cada servidor procura o FAPEM, faz o protocolo, vai para o departamento pessoal, nós recebemos as verbas, retornamos com o laudo e a partir dali é feito o pagamento. Ok? Alguém tem uma pergunta sobre o cálculo? Da forma que vai ser?
Algum servidor tem alguma pergunta sobre o cálculo? Aproveitar aqui que tem os advogados, tem o perito judicial, até que possa esclarecer alguma dúvida. Isso é muito bom. Às vezes a pessoa entender um pouco melhor. Pode perguntar, estamos aqui para responder. Lembrando que os cálculos serão feitos de acordo com a decisão judicial, então não tem segredo, é o que está lá. 2 mais 2 é 4, então não tem como dar errado. Então, é tranquilo para todos, tá? A lisura do processo é da forma que determinou a justiça. Gente, mas ninguém tem dúvida? Você não é funcionário, Rosana, infelizmente. Nós gostaríamos de dar a palavra, mas infelizmente você não está nem entendendo o que está acontecendo. Você precisa ser funcionário para você entender. A pergunta está aberta para quem que seja funcionário. A causa aqui é simplesmente estou funcionário público concursado. Não estou te ouvindo. Ô Itamar, a gente vai levar lá. A gente vai levar, a gente pode ficar aí. Ela aqui, ó. Eu queria saber se a gente já fez o protocolo, se precisa fazer de novo. Não, você já fez o protocolo, já vai junto ao departamento pessoal, aonde será encaminhada a ficha financeira para o perito, onde será feito o cálculo. Eu acredito que dentro de 30 dias, até antes, a gente já vai chamar por ordem cronológica, por ordem de protocolo, te apresentar os cálculos, onde a senhora leva para sua casa, analisa se tiver tudo correto, aí a senhora assina, se tiver de acordo, aí sim será feito o pagamento de imediatamente. Então, outra coisa também. Será que todo mundo tem direito? Aí eu não sei te falar. Quem vai te falar é depois do requerimento, porque cada caso é um caso. Mas eu acredito hoje que 90% do funcionário tem. Tá, obrigada. De nada. Tem mais alguém para fazer uma pergunta? Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que depois de um dia cansativo, de tanto trabalho, primeiramente quero agradecer a cada funcionário público municipal pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação, por tudo que vocês fazem aí para a nossa administração. Eu sempre digo, vocês não fazem nada para o Itamar, não fazem nada para os secretários, e sim para aquele que paga os seus impostos, que são o nosso povo. Então, eu queria aqui agradecer a presença de cada um e agradecer por tudo que vocês vêm fazendo. Cravinhos hoje, ele é referência aí na nossa região, graças ao trabalho de cada um de vocês, porque vocês trabalham na saúde, na educação, no esporte, no lazer, na cultura, em todas as áreas. Então, eu gostaria de dar uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui hoje, presentes e trabalhando para levar essa cidade cada vez mais. Quero aqui agradecer a nossa Câmara de Vereadores pelo trabalho, por tudo que vocês fazem aí, todos os projetos que enviam dentro daquela casa, vocês não medem esforço. Inclusive esse projeto que foi enviado para a Casa de Lei de vocês, funcionários, imediatamente o presidente Siqueira convocou todos os vereadores e aprovaram. Isso mostra a transparência de cada um de vocês. Então, obrigado. Os nossos secretários que trabalham incansavelmente aí, junto com cada um de vocês, e vem fazendo a diferença. Então, obrigado aí pelo apoio e pelo carinho. O Jardiel, presidente aí
do FABEM, na gestão do FABEM, juntamente com o Rafael, juntamente com o Cornete, com nossos advogados. Então, obrigado aí sempre pelo apoio aí do Marcelo do RH do Departamento Pessoal. Agradecer aí o vice-prefeito Ian. O Ian é uma pessoa que vem trabalhando, vem conhecendo cada setor, vem fazendo a diferença e sempre com a gente ali. Obrigado aí por tudo aí, pelo seu trabalho aí. Quando a gente teve esse problema em 2019, foi um problema que veio lá de cima de Brasília. Nós, os deputados, fizeram a lei, o presidente sancionou na época, a gente veio e precisou seguir a lei. E a lei ela veio lá para ser contestada. Em 2023, como o Dr. Guto falou, o presidente do sindicato, juntamente com seus advogados, interpretou uma ação e deixar bem claro, eu queria parabenizar o sindicato. O sindicato fez um trabalho essencial. A gente que é servidor público e é sindicalizado, eu sou sindicalizado, porque eu também sou servidor público. Então eu gostaria de parabenizar o sindicato pela atitude corretamente. Prefeito, por que você não recorreu? Eu não vou recorrer nenhuma ação aonde que vai prejudicar o funcionário. Para que eu vou recorrer? Para demorar mais tempo? Poderia estar aí essa ação correndo em mais 4, 5 anos eu recuo. Porque vai para São Paulo, vai para Brasília, isso não tem fim. Então tem um início, mas o fim a gente não sabe para onde chega. Então deixamos aí correr e graças a Deus saiu a sentença. Bom, fizemos a lei, como o Guto disse, pensando em cada servidor público municipal. Não que eu seja contra os honorários advocatícios. Eu nunca fui contra e nunca serei. Porque advogado, se ele trabalha, ele tem que receber. Mas se eu pago um sindicato, e nós pagamos um sindicato, então, gente, o que eu penso? O sindicato, ele moveu a ação, parabéns. Agora, falar que o município se apropriou ou o FABEM se apropriou, não, está lá, o dinheiro está lá. Hoje o FABEM tem mais ou menos aproximadamente em valores e imóveis mais de 180 milhões, é o único fundo da região que tem esse dinheiro, graças a gestões de 2001 para cá, galera. De quando o Boi prefeito, você prefeito, eu vim como prefeito, a gente vem pagando corretamente para que a gente chegasse a ter lá na frente a aposentadoria daqueles que trabalham e que lutou pelo seu serviço. Pagou, tem que receber. Não muitos municípios aí que nem fundo tem, nem dinheiro tem para pagar aposentado. O nosso fundo hoje, graças a Deus, ele é sustentável. Então, essa devolução está no caixa. Então, cada centavo que devolver para o funcionário público, cada centavo também, que você esqueceu de falar, vem para os cofres públicos, porque desconta 14% do servidor público e o município coloca 14,5%. Eu alterei a lei e eu coloco 16,80%. Então, cada contribuição que foi descontada a maior de vocês, descontou do município também. Então, se vocês hoje juntarem um montante lá, tem lá quase, estou dando um exemplo, 10 milhões, o município deve ter 12 milhões para receber. Então, cada centavo que descontou de um de vocês, tem que devolver para os cofres públicos também. Então, essa foi a minha intenção de fazer a lei, para que a gente possa pagar o mais depressa para cada um de vocês. Prefeito, você vai pagar primeiro do sindicalizado? Deixar muito bem claro, todos os protocolos que foram feitos lá, não é o prefeito que paga, o prefeito só está correndo atrás do FABEM, para o FABEM fazer essa devolução, tanto para vocês servidores, como também para os cofres públicos, para que eu possa investir na área da saúde, da educação, como foi aprovado, e essa devolução será colocada tudo no complexo da saúde para a gente terminar lá. Então, gente, esse dinheiro será colocado lá na parte do município. E aqueles que vocês forem receber, aí vocês gastam da forma que vocês têm que achar e a melhor forma que vocês acharem que fica melhor na casa de vocês. Então, a nossa parte será gastada juntamente no complexo da saúde. Então, foi feito esse requerimento lá.
o servidor vai ser feito a ordem cronológica, certo? Eu acredito que essa semana deve pagar quantos já? A gente consegue pagar quantos? Essa semana, de acordo com o perito falou, pelas ordens cronológicas, consegue já pagar de 23 a 40, desde que há concordância. Então, já começa a pagar de 23 a 40 pessoas. Não é interessante o FAPEM ficar adiando esse pagamento, porque cada mês que passa, aumenta 1% da dívida. Vocês entenderam? Aqueles que não precisam de dinheiro, falam assim, eu não quero dinheiro, prefeito, vamos deixar lá uma poupança. É uma poupança. Mas aqueles que precisam e que contam com esse dinheiro, não espera, gente. Aí, eu venho aqui agora fazer um apelo como funcionário e não como prefeito. E eu sei que está sendo gravado, como eu disse aqui, está sendo ao vivo. Eu quero fazer um apelo agora ao presidente do sindicato municipal e o advogado do sindicato municipal. Isso é um apelo que eu vou fazer. Como servidor público municipal, eu sei que tem quase 200 protocolos do sindicato assinado por servidor público municipal para pedir os cálculos, para que ele ou vai fazer judicial ou vai tentar amigavelmente. O que eu vou pedir para o presidente do sindicato? Presta atenção. Eu quero que grave e que transmite mesmo para ele. Que ele, da mesma forma que eu como prefeito e como funcionário público fiz a lei para não descontar R$1 do servidor, eu tive o apoio dessa Câmara aqui inteira e dos vereadores que não estão aqui, que após os cálculos do sindicato, que eles não interpretem uma ação judicial e que eles protocolam lá, como muitos servidores estão fazendo aqui, para receber amigavelmente, para não descontar R$1 de vocês. Isso é um apelo que eu estou fazendo. Não que eu sou contra a multa, pagar o advogado. Se a pessoa quiser entrar judicial, fica à vontade. Foi como disse. A única coisa que vai fazer, vai demorar muito mais para receber um valor que será o mesmo de agora. A única diferença que tem, que cada mês que passa, tem o juro, que é isso? É o juro, é 1% a mais. Então esses cálculos que está sendo feito aqui, que foi feito aqui, que foi apresentado, é para esse mês de junho. Em julho, já é 1% a mais, e assim sequentemente. Então, se demorar uma ação dessa lá 20 meses, então vai dar 20% a mais. Só que se você for colocar na ponta do lápis, aquilo que você tem que pagar não vira nada, gente. Então, vocês têm a liberdade, então pode levar isso para o presidente do sindicato. É um pedido do prefeito, se ele e do funcionário Itamar, como a gente paga o sindicato, antes dele interpretar a ação, que ele vai lá e protocola amigavelmente para que vocês recebam o valor de vocês e não precisa pagar os 15% para o advogado, a não ser que vocês queiram. Então, esse é meu pedido. E deixar bem claro, a nossa administração está lá para quem quer ir lá conversar dos funcionários, estou lá à disposição. Se eu não estiver lá, está os advogados, está todas as pessoas aqui para mostrar como será feito o cálculo. E com certeza esse dinheiro vai ser de grande avalia para cada um de vocês. E dizer, vocês podem ter certeza, da mesma forma de quando eu assumi a administração, o que eu já fiz, tanto no Vale Refeição, o que eu já fiz no convênio médico, e o que eu já fiz, vocês podem ter certeza que eu não vou deixar vocês de mão vazia e vou fazer muito mais aí na incorporação dessas horas para que vocês tenham uma aposentadoria mais digna lá na frente. Pode contar comigo que eu vou fazer isso aí. Beleza, gente? Mais uma vez aí eu queria agradecer a presença de cada um e gratidão aí pelo apoio e pelo carinho que vocês sempre tiveram aí com a minha pessoa. Mais uma vez, obrigado aí, boa noite a todos.
Foi devolvida por quem? Porque somos sindicalizados. Não, em nenhum momento. Todos os requerimentos que estão sendo protocolados lá você tem um campo que você coloca. Sindicalizado ou não sindicalizado. Você pode, inclusive eu esqueci de falar, para aqueles funcionários que não protocolarem, que quiserem protocolar, pode vir aqui e fazer seu protocolo aqui que está valendo. Então, não tem nada disso. Tanto faz sindicalizado ou não sindicalizado. Ok, então nosso protocolo será aceito também, desde que nós não entremos com a procuração judicial. Independente, a procuração judicial que você protocolou lá, que você fez, está lá protocolado. Sim. A única coisa, se você prestar atenção no apelo que eu fiz com o presidente, para que vocês, que ele não interprete uma ação, porque se eu fiz uma lei com apoio de quem que representa o servidor público municipal? O sindicato municipal. Eu pago o sindicato, vocês, a maioria, pagam o sindicato. Então, quem que briga pela gente? É o sindicato. O sindicato está brigando lá, ele já fez. Se eu, como prefeito, eu fiz uma lei com apoio de todos os vereadores, para que não desconta um centavo do servidor, e ele já pega o valor que foi lá e devolva com ele, com juro e correção monetária, e sem pagar os honorários, porque o sindicato, antes dele interpretar a ação, ele também não pega esse... Só um instante, prefeito. Na verdade, a questão não chega nem no sindicato. A procuração já foi feita onde nós recebemos mesmo. Aliás, o protocolo foi preenchido e nos foi devolvido, porque somos sindicalizados. Não. Esse não é um acordo, não é? Não tem nada disso. Ser sindicalizado não determina. Não. É devolvido. O requerimento ele é livre e apto de qualquer funcionário. Fazer o requerimento lá. Obrigada, prefeito. Beleza. Já pode fazer o seu requerimento aqui agora. Aqueles que não fizeram, podem fazer. Só pedir para o presidente do FAPEM, e assim que encerrar, quem quiser, quem não fez ainda o protocolo, é só se dirigir aqui ao lado. O protocolo vai ser válido também, tá? Queria que o presidente do FAPEM encerrasse a reunião, por favor. Bom, para dar o encerramento, eu queria mais uma vez de coração agradecer a cada um dos nossos servidores. Falo nós porque aqui somos uma família. Aqui é um lutando pelo outro e todos lutando pelo município de Cravinhos. Estender esse agradecimento à nossa Câmara de Vereadores, que não mede esforços para ajudar, para aprovar uma lei e para lutar junto com os nossos servidores. Na pessoa do Siqueira, sintam-se todos os vereadores abraçados e agraciados. E mais uma vez, elogiar essa pessoa aqui, Itamar Bueno, que além de ser servidor, luta com unhas e dentes para todos nós. Tenha certeza disso. E antes de mais nada, uma ótima noite a todos. Obrigado, Gabriel. Então está encerrada. Boa noite a todos. Quem quiser pode fazer o protocolo aqui ao lado. Boa noite.